Olá pessoal, aqui canal dos investidores, novamente promovendo um bate-papo com relação ao mercado financeiro e hoje a gente tem aqui nosso convidado Gustav, gestor, já com a gente algumas outras vezes, né? Isso aí. Boa noite, Gustav, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo certo. Bom, como já é de praxe, então, a gente sempre pede que o entrevistado se apresente, fale um pouquinho sobre a sua experiência, um breve briefing. Gustav, nos fala um pouquinho da tua experiência aí no mercado. Legal. Cara, minha experiência é muito ligada à parte macro, tá? Eu comecei a minha vida na economia, na parte acadêmica, e sempre parti meu trabalho assim como economista-chefe. Então, assim, hoje como gestor, eu até hoje uso todo o ferramental que eu aprendi na parte de economia, na parte macro, para fazer as minhas análises e as minhas alocações. Então, assim, economista-chefe da Geração Futuro, economista no Sicredi, economista-chefe na Quantitas. Então, efetivamente, o que a gente aloca hoje, o que a gente faz são fundos macros, né? São alocações macros, são estratégias macros, táticas macros. E por ter essa experiência na área de economia, as coisas ficam facilitadas nesse sentido. Perfeito. Gustav, vamos falar um pouquinho, vamos começar pelo começo, né? Vamos? Falar um pouco de como o Brasil vinha antes da pandemia, se realmente o Brasil vinha se encaminhando, como falava nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Que a gente já estava numa rota de decolagem. Tu acredita nisso? Tu acha que é dessa forma que o Brasil vinha se comportando? Cara, eu acredito que a gente estava numa trajetória bem significativa de retomada do crescimento econômico. Vamos lembrar que, principalmente a partir do segundo governo Dilma, a gente entrou numa trajetória de desarrumação, não dá para usar um desarranjo, que é um nome feio, mas uma economia completamente desarrumada e aos poucos ela estava sendo arrumada. E se tinha tomado várias medidas muito importantes, mesmo antes do Guedes, né? Teto de gasto, reforma trabalhista, reforma do BNDES, no governo Bolsonaro, uma grande reforma da Previdência. Então, assim, a gente estava pavimentando um retorno de um crescimento que, por mais que a gente já estava numa recuperação gradual, ele não aparecia. Então, 2017 foi um ano de recuperação muito tímida, 2018, 2019, mesma coisa, recuperações muito tímidas. Sim. Mas a gente estava pavimentando um negócio para recuperar essa capacidade de crescer ali na frente. Não sei se em 2020, não sei se em 2021, mas com certeza mais ali na frente. Tá? Quando a gente fala assim de capacidade de recuperação da economia, de voltar a crescer, a gente também naquele momento não sabia se o Brasil tinha um potencial de crescimento que era 2, que era 3, ou como poderia ser como foi no passado, que era algo mais próximo de 4. Estava muito mais para um número próximo de 2. Então, assim, a gente estava nesse contexto, questão da inflacionária bem contida, juros cadentes de forma gradual. Sim. Então, é uma retomada da capacidade fiscal ao longo do tempo, com as reformas, promessas de privatizações, e aparentemente isso tudo foi estancado com efetivamente a pandemia. Todas as medidas que estão sendo tomadas, principalmente as fiscais, né, elas vão comprometer o fluxo de caixa de todos os governos, sejam eles municipais, estaduais, principalmente. O foco acabou mudando, né? Então não tem jeito. Né? Sim. O que a gente conseguiu se construir em 3, 4 anos vai ter que se construir em mais uma década para frente. Então, a gente não estava naquilo que o Guedes falava que nós íamos explodir, estávamos longe disso, mas a gente estava pavimentando o negócio para voltar a crescer. E quando a gente imagina crescimento, né? Eu sei que o Paulo Guedes e, obviamente, o cara que está lá no front, ele tem que fazer um pouco de propaganda. Sim, sem dúvida. Mas a melhor coisa que a gente consegue ter em economia é você crescer naquilo que você pode. Essa é uma historinha longa, uma historinha de economista, mas ela é uma historinha que se repete em todos os lugares. Quando você cresce muito mais do que você pode, como por exemplo 2010, quando a gente estava saindo da crise dos Estados Unidos lá, que a gente cresceu, o PIB, se não me engano, foi mais de 7%. A economia brasileira começou a se deteriorar depois desse período, porque tu desarrumou tudo. Tu cresceu muito mais do que você poderia. Sim. Tá? Então, o que estava acontecendo naquele ano de 2017, 18, 19? A gente estava voltando a retomar o crescimento sem desequilíbrios. E isso é muito mais importante do que você dar uma porrada na economia, aí depois você desarrumar tudo e você tem que refazer todas as questões novamente. Reforma, aperto fiscal, dificuldade de investimento público. Então, são coisas assim
que a gente estava passando naquele momento. Com a crise, com a pandemia, com a paralisação da economia em função de tudo isso que a gente vem ainda vivendo, o que ficou mais evidente é que a gente deveria estar acelerando aquele processo de rearrumação da economia. Sim. Tá? Então, tudo bem, vamos separar os efeitos da economia para os efeitos da pandemia na economia, o custo disso aí, mas não vamos tirar aquela agenda que era uma agenda que ia nos trazer um retorno de um crescimento potencial e um crescimento próximo do potencial ao longo do tempo. Então, essa é isso. E a grande, assim, acho que o grande ponto de todo isso aí, que nós vamos falar ao longo da próxima geração, vai ser a gente retomar esse caminho, que era um caminho extremamente benigno. Então, um caminho para o setor privado, a diminuição no setor público, dando mais transparência para as coisas, a economia de mercado funcionando mais, as oportunidades sendo então, muito mais racionais. E isso que é o grande, na minha visão, é o grande receio que, cara, o que vai acontecer daqui para frente? O governo vai continuar controlando qual é o setor que vai abrir, qual é que vai fechar, a mão do governo vai crescer e não vai, a sombra vai ficar por muito mais tempo, porque aí realmente a gente vai ter muita dificuldade de retomar as coisas da economia, sem falar da questão social, dos embates que a gente vai estar tendo em termos de esquerda e direita, cada vez mais escabroso, as coisas acirrados, né? A gente consegue, assim, eu consigo ver essa questão ganhando um corpo, assim, parece que nós estamos num espelho, né? Ninguém está é o espelho. Sim. Tá? Ou tu tá do lado de fora, ou tu tá do lado de dentro do espelho, tá? E cada vez se afastando mais. Ficando mais longe do espelho, mas no fim do dia, tu é o reflexo de ti mesmo, só que do outro lado. Isso para mim é o que está acontecendo com a direita e com a esquerda hoje. Então, isso atrapalha muito Estão a em posições opostas, porém meio Os efeitos da economia são os mesmos. Sim. Porque no fim do dia, tu só tá, um só está de um lado e o outro está do outro. Sim. Mas as ideias aparentemente são as mesmas. Isso que a gente tem que evitar que essa continuidade das reformas, diminuição do tamanho do governo, capacidade do setor privado de fazer as coisas. Isso que está faltando e que é o meu grande receio de que seja o efeito permanente da pandemia. Tá? Porque a gente está vivendo no curto prazo, do ponto de vista fiscal, a gente está vivendo no curto prazo, do ponto de vista monetário, tá? Mas o que vai ficar depois desse efeito que para mim é a maior preocupação, porque quando eu faço uma alocação de um cliente que ela vai durar 5, 10, 15 anos, é isso que eu fico olhando. Não? Eu acho que eu queria aproveitar e pegar esse teu gancho de como as coisas vão se comportar no posterior dessa pandemia, né? Existe um cenário de incertezas mundiais gigante, né? Como que tu acha que o Brasil, também dentro desse cenário de incertezas, venha a se comportar pós-pandemia? Tu acha que toda essa agenda que vinha sendo trabalhada de maneira tranquila, digamos tranquila dentro de uma situação brasileira, óbvio, né? Tu acha que pós-pandemia ela volta, essa agenda volta? Com que força tu acha que isso acontece? Se isso acontece? Eu acho que a gente está num cenário binário, tá? Porque assim, vai ficar cada vez... Por que a gente estava nessa trajetória de reformas, mesmo sem um consenso político, essas reformas continuaram andando, esse tipo de coisa? Porque o político, de forma geral, em qualquer esfera, legislativa, executiva, ele se deu conta que ele precisava que a economia retomasse o seu crescimento. Senão, cara, o tamanho da troca que se teve na Câmara e no Senado na última eleição foi gigantesca, foi a maior da história. A maior de todas. Então, deu uma sinalização para o político, cara, eu preciso entregar alguma coisa de valor. Do jeito que estava, não estava agradando. Não tem como. Eu vou rodar daqui a 4 anos, eu vou rodar de novo. Exatamente. Entendeu? Então, e aí a questão binária é o seguinte, isso para mim, a minha visão é que não ganhou força, inclusive. Tá? Ganhou força essa questão, cara, a gente vai ter que entregar alguma coisa, senão a gente vai rodar de novo. Sim. Tá? Só que tu fica naquela, bom, será que eu vou entregar fazendo as reformas ou será que eu vou entregar na maneira antiga, né? Tentar vender alguma coisa que não populismo. Exatamente, a distribuição de grana, os cargos, enfim. São coisas que eu vejo bem binárias de acontecer e é muito mais uma torcida, tá, do que uma visualização que a gente tem, vai para o lado de continuar as reformas. A gente vai demorar ainda para entender
Eu acho que esse segundo semestre vai nos dizer isso, tá? Porque a gente vai efetivamente retomar a economia, a pandemia de alguma forma ela vai abrandar ao longo do tempo, e a gente vai ter pelo menos ali o final do ano, depois das eleições. E isso é um problema grave também, se tu adiar as eleições para novembro e dezembro, realmente tu perdeu o ano do ponto de vista legislativo. Sim. Tá? Porque em geral, quando tem uma eleição municipal, as pautas legislativas se resolvem depois das eleições. Sim. Então você tem ali 2 meses que você conseguir colocar alguma coisa para Se rapidamente. Se a gente conseguir botar as eleições para frente, isso se perde. Tá? Então esse seria um termômetro que a gente não vai conseguir ver se as reformas retomariam esse ano. Então, assim, e aí a grande questão é a incerteza. E aí quando a gente olha, o que isso afeta a economia de forma geral? Por que essa incerteza afeta a economia? E aí, sendo bem economista, né, quando a gente tem os efeitos do consumo, principalmente do consumo ao longo do tempo, quando eu tenho uma incerteza muito grande, eu começo a ter um negócio chamado poupança precaucionária. É o quanto que as pessoas estão se precavendo, né, em relação àquilo que por mais que eu não tenha perda de renda, ou eu tenho uma perda pequena de renda, mas quanto que eu estou me precavendo pela incerteza do futuro. Pela incerteza do futuro. Tá? Isso é um negócio chamado poupança precaucionária, que a gente está falando aqui de várias questões da economia, mas um ponto importante é a política monetária, que o Copom ontem baixou o juro para 2,25. Cara, qual é o efeito que isso vai ter sobre o consumo ao longo do tempo? Porque eu não sei qual é o tamanho da minha poupança precaucionária. Não existe como medir isso. A gente sabe que ela cresce muito, muito nesses momentos, né? De incerteza, né? De incerteza. Ao mesmo tempo, tem o outro lado, que são as inovações de renda. Tá? Então, por exemplo, assim, cara, o delivery aumentou pra caramba, as pessoas começaram a se adaptar, ninguém sabia se o home office ia funcionar, funcionou, entendeu? Isso em economia a gente chama de inovações de renda, que tu gera uma capacidade nova de receita que tu não sabia que tu tinha. Só essa sacudida que te deu, que ela acabou te colocando numa trajetória diferente. Agora, saber se a inovação de renda ela vai ser maior que a poupança precaucionária é outra incerteza que a gente tem. Então, todos esses estímulos, tanto fiscais quanto monetários que a gente está vendo na economia, são enormes. Né? Selic, o juro real no Brasil, finalmente negativo. Tá? Quando a gente fala assim do fiscal que não está chegando, são 2 meses que 105 milhões de pessoas estão recebendo R$600. Cara, para a renda brasileira, que é uma renda baixa, isso é uma enormidade de dinheiro. Para algumas regiões do Brasil. Cara, muito dinheiro. Então, assim, o quanto que isso vai passar para consumo que é a grande incerteza. Tá? Claro que quando o Banco Central toma uma decisão, tá nas entrelinhas das decisões dele lá, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que avaliar essa questão. E vem bem dentro da pergunta que tu fez. Como é que vai ser o futuro? Sim. Cara, a grande questão é você ter a capacidade de informar as pessoas para que essa incerteza delas diminua e que essa poupança precaucionária ao longo do tempo diminua. Vira consumo, né? Exatamente. Quando a gente olha o brasileiro, é bem comum isso acontecer. Porque o brasileiro tem uma demanda de consumo absurda, porque a renda é muito baixa. Sim. Entendeu? Então não é difícil disso acontecer. Então, assim, é bem possível que nós tenhamos uma retomada rápida ao longo de 2021, principalmente, tá? Se, digamos, a mensagem for absorvida pelo público de forma correta. Sim. E a mensagem, obviamente, ser uma mensagem correta, né? Perfeito. Falando um pouquinho também, ainda no nível de incertezas, a dívida pública hoje em dia está absurdamente elevada por conta de tudo isso que a gente falou, de esse incentivo, essa renda adicional que o governo está proporcionando à população por uma questão de não conseguir ir e buscar sua própria renda, né? E isso, obviamente, está gerando uma dívida pública enorme. Em que nível tu acha que essa dívida pública, do tamanho que está e de quanto ela pode chegar, ela é preocupante para um futuro? Nós estamos num país emergente, nós somos do Brasil, nós somos emergentes, então problemas fiscais são recorrentes na nossa história. E são recorrentes em quase todas as histórias de qualquer economia. Né? Quando a gente fala de um problema fiscal no Brasil, que ele é um problema muito mais ligado a governo, tá? Porque se vinha numa trajetória gradual, eu era um cara contra esse tipo de coisa, até o Mansueto acabou anunciando o seu desligamento do governo nessa semana. Eu sempre fui um cara crítico da política que ele adotou como secretário do Tesouro, porque foi uma política de
retomada da questão fiscal de forma gradual. E a gente não tem mais espaço para fazer esse gradualismo. Sim. Né? Então, não teve e não tem. E agora vem toda a pandemia, o governo vai ter que agir, teve que agir. Então, a dívida vai subir significativamente. A grande questão é que ela, do ponto de vista relativo aos outros países, tá, talvez o Brasil, a dívida até suba menos. Tá? O ponto específico é o seguinte, a gente estava imaginando que o superávit primário, aquilo que se paga ex-juros no Brasil, eles iam ser positivos depois da bagunça que o segundo governo Dilma causou na nossa economia, a partir de 2023. Tá? E o que hoje, quando você faz conta, talvez essa década a gente não veja superávit primário positivo. Tá? Se você continuar nesse gradualismo, muito provavelmente a gente vai passar a década inteira com um crescimento substantivo da dívida ao longo dos próximos anos. Tá? Mesmo com reforma da Previdência. Então, assim, e hoje não há uma política... Cara, quando a pandemia passar, a gente vai fazer um ajuste fiscal gigante, a gente vai conseguir fazer um PDV do funcionalismo público gigante, a gente vai congelar salário. Não há nada disso em pauta. Tá? Então, assim, a trajetória fiscal nesse sentido é preocupante. Tá? Porque o momento que não é preocupante pelo que o Brasil vai entrar em default, não vai porque a dívida toda nossa é interna. Sim. Então não é um problema de default, tá? É um problema de trajetória das coisas, né? Então, assim, é aquela história, será que eu vou conseguir financiar esse negócio se eu não botar um juro lá para cima, ali na frente? Tá? O resto do mundo está nos dizendo que vai ser possível, o juro vai ficar baixo. O próprio Powell, ao longo dessa semana, falou várias vezes no Congresso e na Câmara dos Estados Unidos que, cara, o juro nos Estados Unidos vai ficar baixo por muito tempo. Eu não tenho nem ideia, eu nem imagino um cenário que eu vou começar a subir. Eu estou imaginando um cenário que eu não precise baixar mais. Sim. Mas eu nem passou da minha cabeça um cenário que eu... Então isso nos dá uma folga para, em algum momento do tempo, ao longo do ano que vem ou do próximo ano, a gente precisa ajeitar esse fiscal. Tá? E não tem que ser um negócio gradual. Tem que ser um negócio muito mais pontudo. E tem que ter... Qual é o governo que vai ter coragem, né? A gente está aqui no Rio Grande do Sul, a gente não teve coragem de fazer isso. Nem o governo. Tá? Então, E aí começam as preocupações mais ligadas ao âmbito local, que são os governos estaduais entrando em cada vez uma menor capacidade de pagar suas contas, né? Aqui no Rio Grande do Sul já há 50, quase 60 meses que se atrasa salário. Sim. E cada vez está se alongando mais, né? Então, salário do momento, né? 15 dias, 20 dias, 30, 40 dias, daqui a pouco está um negócio bem complicado de você fazer uma gestão. E aí você tem que dar uma quebra nesse negócio para ele funcionar. Então essa é a preocupação fiscal, né? Não é uma questão da dívida explodir, o Brasil entrar em default, não é mais isso. É outra, o que isso implica para a economia de forma geral, né? Ou será que a gente vai ter que dar um choque tributário, aumentar o tributo ainda mais para resolver esse pepino? Tá? Que aparentemente não há espaço para isso, nem desejo, né, da sociedade, nem espaço econômico, se aumentar a taxa de imposto na economia é capaz de cair a arrecadação. Então são questões ainda que nunca foram, de certa forma, endereçadas plenamente e hoje estão mais difíceis de se entender. Perfeito. Gustavo, com relação à taxa de juros ou Selic, na tua opinião, qual a taxa de juros que é mais adequada para equilibrar o mercado de moeda? Quando a gente pega o histórico, né, vamos pegar o dólar em relação ao real, né, e vamos dizer, olha, qual é o impacto que há em diferencial de juros, seja um diferencial de juros nominais ou diferencial de juros reais, sobre a moeda. Sim. E você roda um modelo econométrico, ou um modelo mais, que a gente chama de modelo especialista, que é o cara fazer um gráfico e botar no olho ali. Cara, a gente não encontra uma relação direta entre diferencial de taxa de juros e taxas de câmbio de equilíbrio. Tá? Não encontra. Tá? Mas quando o câmbio sobe, os juros caem. Cara, não encontra esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, essa pergunta, assim, a relação de longo prazo entre diferenciais de taxa de juros e câmbio de equilíbrio não existe. Tá?
ela existiria teoricamente. Ela nunca existiu, ela não existe nesse momento. Se pegar um tempo significativo, um período significativo de tempo, ela não existe, nunca existiu. A não ser que eu acredite que a lei do preço único, ou seja, o preço desse celular no Brasil é o mesmo desse celular nos Estados Unidos, sim, com um diferencial de câmbio. Só isso. Em todos os lugares. Tá? E isso é uma teoria já de mais de 200 anos na economia. E todos os testes, desculpa a palavra, os testes empíricos, né, na vida real, que tentaram medir isso aí, fracassaram. Ou seja, os testes apontaram que essa lei do preço único, ou a paridade do poder de compras, seja ela coberta ou descoberta, ela existe. Na verdade, ela não existe. Tá? Então, assim, qual é a taxa de juros no Brasil? Não é essa relação de troca. Vale lembrar que câmbio é um buffer, é um amortecedor. Tá? Ele faz o seu papel, por isso que a gente tem que ter câmbio flexível, para ele fazer esse papel de buffer, para quando a incerteza é muito grande, você fazer a mola andar até ela parar. Sim. Cara, se ela vai ficar mais comprimida ou menos no final depois ela parar de sacudir, a gente não sabe dizer, entendeu? Mas não vai ser o diferencial de juros que vai fazer esse negócio parar de sacudir. Tá? Ele simplesmente, cara, uma economia, ela precisa de um buffer, tá? E esse buffer no Brasil tem sido muito bem feito o papel, que é o câmbio. Então, o câmbio foi a quase 6, né? E o Banco Central, não, só um pouquinho, pessoal, não é bem assim. Deu uma porrada no mercado, veio para 5 e agora está sacudindo de novo, porque novas notícias, segunda onda, o mercado olhando o juro muito baixo aqui, mas também está baixo lá fora. Então, esse tipo de coisa assim, ele acontece no curto prazo, mas quando esperar ela sacudir, o câmbio deve estabilizar ao redor de algo entre 4,70 e 4,90, deve ser um número mais específico. Vale lembrar que antes da pandemia nós estávamos falando de 13,60, 13,70. Sim. Essa sacudida fez com que a mola esticasse um pouquinho, entendeu? E ela deve estabilizar aí ao redor desse patamar. Quando é que isso vai acontecer? Ao longo do ano que vem. Então a gente não sabe direito, mas faz todo sentido ele ficar sacudindo enquanto as coisas não se estabilizam. Perfeito. Com relação ao nosso Banco Central, como é que tu vê a atuação dele? Até vou dividir a pergunta em duas partes. Antes da pandemia, como ele vinha trabalhando essa retomada aí de mercado, e como tu enxerga o Banco Central neste momento aí de olho do furacão, no meio da pandemia? O Banco Central mudou no governo Bolsonaro, tá? Era um Banco Central mais moderno, na minha visão, do que era o Banco Central do Willa, tá? É um Banco Central, inclusive, mais técnico, tá? Na minha visão, os comunicados, a maneira que eles escrevem, por trás dali tem muito mais teoria, aparentemente teoria econômica, do que tinha anteriormente, tá? Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o Banco Central é uma das grandes âncoras que estão segurando a nossa economia hoje. Tá? O papel deles, não só na questão da liquidez, talvez ali em março eles ficaram um pouco assustados, demoraram para agir, naquele momento mais forte da crise ali, mas depois das ações que eles tomaram, né, a firmeza do discurso, né, hoje se faz muito política monetária naquilo que se chama de forward guidance, o discurso, falar. Isso o Banco Central tem feito muito bem, tem muito ainda para evoluir, ou seja, a gente tem muita política monetária para fazer que não baixar juro. Tá? Por exemplo, os Estados Unidos, desde 2009, vem fazendo, desculpa a palavra, aí, o fio do bigode, vem falando, sim, política monetária falando. Cara, nós vamos ficar com juro baixo até 18 meses para frente. Depois a gente vai começar a pensar se vai subir ou se vai descer. Entendeu? É um instrumento enorme de política monetária. E até então o nosso Banco Central não tinha um outro instrumento que o Banco Central de grandes economias fazem, que é a aquisição de títulos de longo prazo, tanto público quanto privado. Sim. Hoje, com a PEC da guerra, o Banco Central tem essa possibilidade de fazer já e pode se pensa fazer. Em fazer. O presidente do Banco Central foi taxativo, o Campos Neto falou, cara, a gente não vai fazer isso porque isso é um problema fiscal, não um problema de liquidez. Sim. O spread entre a parte curta e longa da curva, ele está muito grande, está nas máximas históricas, por mais que o juro esteja nas mínimas históricas, sim, simplesmente pelo fato que o fiscal está desequilibrado. Então não é um problema monetário, é um problema fiscal.
O que não nos tira o poder de fazer quando a gente acha que vira um problema monetário. Então, isso dá um conforto, né? Então, assim, ainda bem que nós temos um Banco Central que ele... Não existe nenhuma pessoa lá dentro que é um deus, que é um cara que, esse cara sair, acabou. Entendeu? Que é um problema que a gente sempre conviveu. Se o Elon sair, o Banco Central vai acabar. Se o Guedes sair, acabou a política. Entendeu? É um problema até na política brasileira, né? Achar que existe salvador da pátria. Exatamente. Né? Lá não, é um grupo de caras mais novos, tá? Com umas cabeças aparentemente muito bem feitas e que estão começando a usar umas ferramentas mais modernas de política monetária que já se usa há muito tempo em outros bancos centrais. Tá? Então, eu não tenho dúvida que esse cara, a instituição de forma geral, ganhou muita credibilidade ao longo do governo Bolsonaro e está incólume. Todo mundo fala do Ministério da Economia, todo mundo fala das crises políticas. Alguém fala do Banco Central? Não. Entendeu? Então, isso para mim me dá uma segurança muito grande que as coisas estão sendo feitas de forma profissional. Com relação ainda ao tema Banco Central, mas agora falando um pouquinho mais sobre os bancos centrais, né, a nível mundial, a gente está vendo aí uma liquidez no mercado absurda, os bancos injetando muito dinheiro, muitos deles reduzindo taxa e muitos mantendo taxas baixas. Tu acha que esse é o caminho correto? Cara, não tem muito para onde fugir, né? Então, eu não tenho dúvida que, principalmente na Europa, os bancos centrais chegaram nos limites, né? Então, o cara, o discurso já foi, o juro já foi, o discurso já foi, o cara está tendo que aumentar alguma coisa do ponto de vista de elevação da liquidez, desse tipo de coisa. Nos Estados Unidos ainda existe um espaço para várias outras políticas, mas incrivelmente o Powell, ele ganhou uma credibilidade ao longo desse processo, que ele sempre foi visto, pelo menos na minha visão, como um cara frágil. Eu me lembro que toda decisão, quando ele começava a falar, o mercado dava uma porrada para baixo. Sim. Ou seja, sinalizava, cara, não confio em ti. Desqualificava ele de alguma forma. Exatamente. Então, assim, e não foi o que a gente viu nas últimas reuniões. Ele tem sido bem pontudo, cara. É o momento da gente dar uma afrouxada significativa monetária, de todos os jeitos, seja baixando o juro, que a gente já fez, seja dando liquidez pra caramba, como a gente está fazendo, e usando um discurso, como ele fez essa semana. Cara, eu não vejo, simplesmente ele disse assim, eu não vejo o juro subindo nos Estados Unidos. Aonde ele consegue ver no futuro, ele não vê o juro subindo. Isso aí é um forward guidance enorme, né? Por mais que seja uma decisão colegiada, a era dos juros baixos veio para ficar. Tá? O que significa isso, a gente não sabe direito. Tá? Então, a melhor resposta eu não sei. Eu não sei se isso vai tirar a produtividade da economia e o crescimento mundial, de forma geral, vai abrandar. É uma possibilidade bem forte. Não necessariamente isso é ruim. Sim. Tá? Não necessariamente isso é ruim. Tá? Isso não, quer dizer que a gente está chegando num platô de equilíbrio de um crescimento mais baixo. Tá? Não necessariamente os setores vão estar andando assim, né? Mudança de setores, novas tecnologias, muita troca de receita de um lado para o outro, que para mercado é muito bom. A gente ter essa possibilidade de estar sempre realocando as estratégias e as táticas, né? E a dúvida é, será que o que pode... Então, assim, o que pode acontecer? Será que a gente a próxima década vai ser a década da inflação? São perguntas que a gente faz e, cara, a resposta eu não sei. Eu tenho uma tentativa de resposta. Porque eu acho que tudo isso que a gente vem observando nas últimas 2 décadas na economia mundial está fazendo com que os juros de equilíbrio também venham muito para baixo. Tá? Porque, cara, os Estados Unidos lá em 2008, 2009 baixou o juro para 0, depois foi subindo, mas não conseguiu subir, dar uma porrada, né, nos juros. E mesmo assim a inflação nunca se desequilibrou. E nós estamos falando de 15 anos, 10, 12, 15 anos de período, de tempo. Sim. É um tempo já significativo para a gente entender que poderia ter um desequilíbrio inflacionário, né? E entra aí a briga entre o que é efetivamente inflação, né? Se é um fenômeno real ligado à atividade econômica ou se é um fenômeno monetário. Tá? E o que esses últimos 15 anos nos dizem claramente que inflação é um fenômeno real.
Tá? As novas tecnologias, elas estão dando uma visão tão grande para o empreendedor de qual é o custo efetivo de se fazer as coisas, que o cara consegue precificar o produto dele quase na tampa, não tem desequilíbrio de demanda, ele consegue trabalhar de uma eficiência muito grande, consequentemente, se a inflação é um fenômeno real, ela não deveria aparecer como não tem aparecido. Sim. Entendeu? O mercado de trabalho nos Estados Unidos lá estava rodando entre 3,5% e 4% de taxa de desemprego, que é baixíssimo, e não aparecia inflação, não aparecia inflação de salário, não aparecia. Todo mundo estava olhando o dado lá do payroll todo mês para ver se, cara, agora vai vir inflação de salário. Não vinha. Agora vai vir, não vinha. Tá? E o cara passou 5 anos esperando. Né? 5 anos esperando para isso aí acontecer. Sim. Entendeu? E aí, como é um juro de equilíbrio, um negócio que ninguém sabe quanto que é, tá? Eu não sei se o juro hoje próximo de zero nas grandes economias, ele está muito longe do juro de equilíbrio. Agora, se ele estiver muito longe, se o juro de equilíbrio nas grandes economias for algo próximo de 4, como se imaginava há 10 anos atrás, bom, aí nós vamos ter a próxima década uma década inflacionária. Mas o que me parece é que hoje o juro de equilíbrio nas economias mundiais é muito mais baixo do que esse 4. Muito mais baixo. Tá? E o que nos reflete também o nosso juro, né? Porque a gente é emergente, mas a gente está no mundo. Tá? Sim, não tem como sair, né? O nosso juro de equilíbrio do que vem de fora cai junto. Por mais que aumente do que está acontecendo dentro, principalmente do fiscal, a gente absorve o que vem de fora. Tá? Então, aí a pergunta assim, será que esse 2,25 ele é inflacionário para daqui a 2 anos no Brasil? Eu não sei dizer. Realmente não sei dizer. Sim. Tá? Eu não sei dizer. Tá? A gente vai ter que fazer o teste. Tá? É difícil. E aí, cara, então, por exemplo, assim, vale a pena eu fazer uma alocação de longo prazo em inflação no mundo? Cara, muito difícil dizer isso. Tá? Muito difícil dizer isso. Tá? Tem que começar a ver opções. Tá? Outra coisa que transparece, né, quando o juro está muito baixo dentro desse contexto, a percepção das pessoas pelo risco, ela começa a ficar menor. Tá? Então eu tenho menor, mais que o risco seja o mesmo em determinados negócios, como o juro está muito baixo, a minha percepção desse risco ela é menor. Tá? Eu transpareço, eu sinto menos esse risco, por mais que ele seja do mesmo tamanho. Tá? Isso me faz ser um cara que vá para a economia real. Agora eu vou botar um negócio. Entendeu? Ser um empreendedor, usar as novas tecnologias, né? Então isso vai ganhar muito corpo no dia a dia até do mercado financeiro. Quando a gente também vê essa questão de juros baixos, muitos novos produtos financeiros começam a aparecer. Tá? Então não tenho dúvida que em algum momento nossos órgãos reguladores vão ter que ser sensíveis a isso e dar uma flexibilidade mais na indústria de fundos, dar uma barateada mais na indústria de produtos financeiros, para que as coisas comecem a funcionar fora do âmbito governamental. Aí uma empresa começa a ter um commercial paper aqui no Brasil, começa a fazer um tipo de financiamento diferente, começa a colocar um FDIC para começar a antecipar os seus recebíveis ou fazer uma fumaça para pegar um fluxo futuro que ele deu um contrato que ele tenha. Então são coisas assim que eu vejo como uma das possibilidades de acontecer com essa questão do juro muito baixo, muito grande. Quem estiver preparado para fazer isso vai estar bem, tanto do ponto de vista real quanto do ponto de vista financeiro. Sim. Então, até quando a gente fala assim da gestão das previdências públicas, né, sejam elas públicas mesmo ou entidades ligadas a setores públicos, eu não tenho dúvida que as flexibilizações têm que começar a acontecer para que efetivamente daqui a 10, 15 anos as metas atuariais sejam passíveis de serem atendidas. Né? Então a gente entra numa esteira, cara, não tem como eu fazer atender a minha meta atuarial com a minha política atual de investimento. Numa renda fixa dessas não tem como. É impossível. É impossível. Então como é que eu vou fazer? Ou eu tenho que mudar a minha meta atuarial, uma política atuarial diferente, eu tenho também que ter uma política de investimento completamente diferente. Tu percebe já um movimento com relação a isso que tu colocou agora, dos regimes próprios começarem a olhar um pouquinho outras formas de atingir as suas metas atuariais? Eu não tenho dúvida. Tu já percebe isso? Eu não tenho dúvida. Porque assim, simplesmente não fecha a conta, tá? Sem dúvida. Não vai fechar, não fechou em 2018, não vai fechou em 2019, não vai fechar esse ano. Sim. O ano que vem vai ser menos ainda. Então, se eu não mudar esse negócio, quando eu ver, passou 5 anos, sim,
de uma duration que eu tenho de, sei lá, 20, 22, 23 anos. Né? Que eu efetivamente tenho que começar a pagar aquele cara que está botando dinheiro comigo. Exato. Entendeu? E se dentro do fundo não tiver, não vai ter quem aporte também, né? E o cara vai olhar e dizer, não, só um pouquinho, eu não quero esse negócio porque eu não sei se vou receber daqui a 15 anos. Sim. Entendeu? É aquela história, todo mundo vai ter que se mexer. Sim. Então, essa é outro ponto do juro baixo. Né? Não é só uma questão, qual é o ativo que eu escolhi para alocar, não. Tem uma transformação no negócio. Tá? Então, se esse é uma política que veio para ficar, como está colocando, como a gente está pensando nessa ideia aí, pegando a frase do Paulo, que eu, cara, nem imagino quando é que eu vou subir juros. Cara, isso vai mudar muita coisa, né? Então, assim, a gente vai ter que se adaptar em muitos pontos, né? Senão, é aquela história, né? Hoje eu tenho, o meu dinheiro de caixa está na conta remunerada do banco. Cara, sabe qual é o fundo que o banco aloca, sua conta remunerada? Muito provavelmente é um fundo que vai te cobrar muito mais de 2% de taxa de administração ao ano. Sim. Com a Selic é 2%, você está se remunerando nada. Tá? E tem algumas contas remuneradas de grandes bancos que cobram 2,70% ano. Ou seja, se você deixar o seu dinheiro lá, vai estar diminuindo. Tá? Sem dúvida. Entendeu? Esse fundo está caindo a cota. Então a sua conta não está sendo remunerada, você está só remunerando o banco. Né? Em qual a sua conta corrente está lá, o seu de caixinha lá. Sim. Então você vai ter que procurar outro caixa. Tá? Se ligue nesse tipo de coisa. Isso é simples, né? E não vale só passar o meu dinheiro na compromissada hoje. É um negócio complicado. O juro real está negativo, tá? É verdade. Então é um negócio complicado. Falando um pouquinho com relação à recuperação dos mercados, a gente vê o Fed, o Banco Central Americano, falando de uma recuperação um pouco mais lenta, o Banco Central aqui no Brasil também, com essa mesma perspectiva, porém os mercados acionários não. Os mercados acionários parecem apostar numa retomada um pouco mais ágil, mais rápida. Como é que tu vê essa correlação de opiniões aí, de sentimentos? Eu não vejo um descolamento, tá, da questão real da questão e da questão financeira. A gente viu os dados, principalmente da economia americana, que lá em março, os números de março do emprego mostraram um absurdo crescimento do desemprego, ou seja, um ajuste na economia extremamente rápido, e a gente já viu os números de maio recuperando, muito acima do esperado. A gente já viu vários indicadores antecedentes da atividade econômica dos Estados Unidos recuperando muito melhor do que o esperado. Sim. Tá? Então, assim, compra, encomendas, alguns indicadores mais qualitativos, recuperando muito rapidamente. Então, assim, mostra que eu ter uma economia flexível, eu ter um mercado de trabalho extremamente flexível, como é nos Estados Unidos... Faz uma baita diferença. Cara, faz uma baita diferença. Sem dúvida. Tu dá uma tranca no cara, mas o cara não cai. Tá? Ele tropeça, dá uns 2, 3 passos meio em falso ali, de repente ele sobe e volta de novo. Tá? Então, assim, eu não vejo essa recuperação descolada disso aí. E tu dá 2, 3 passos assim, mal, e quando tu vê, tu sobe, tu tá com juro mais baixo, tu tá com uma liquidez absurda, né? Então, e tu tá aquilo que a gente veio falando, né? Com uma inovação de renda absurda na economia. Então, o que se conseguiu fazer de home office, de eficiência de trabalho remoto, não se imaginava se conseguia fazer isso. Tá? Não estou dizendo aqui o home office aí para ficar. Eu estou dizendo que a velocidade que as coisas se adaptaram mostrou que, cara, a gente tem um punch para aguentar um tranco bem significativo. Então, eu não vejo um descolamento generalizado, como estás falando, da economia real, ou dizer assim, aquela frase, né? O Fed, estúpido, sempre usou, desde o governo Bush pai se fala isso, né? Eu não vejo só esse papel aí, tá? Então, aqui no Brasil, cara, uma recuperação numa esteira também mundial, mas, cara, a gente estava trabalhando com bolsa a 120 mil pontos, tá? A gente recuperação não estamos nem em 90, né? Sim. Tá longe ainda da gente chegar nos 120 mil. Quanto é que precisa chegar? Precisa crescer pra caramba, né? Pra eu chegar lá. Então, assim, cara, e a nossa recuperação realmente está muito mais difícil. Um imbróglio político enorme,
A gente teve dissidências do governo aí que surpreenderam, né? O caso da saída do Moro, no meio do mau tempo. Sim. Então, assim, mostra que o governo parecia muito fechado nele mesmo, realmente não estava. Mas o core se manteve, né? A economia se manteve, o Banco Central se manteve. Então, para mim, é essa sinalização que importa. Então, realmente aí, na gente, eu vejo uma recuperação assim mais duvidosa, tá? Bem mais duvidosa, porque eu fico bem preocupado com a velocidade que a gente vai retomar, que eu acho que não vai ser muito rápida, porque a gente tem um mercado de trabalho absurdamente rígido, porque a gente está dando uma porrada fiscal que a gente não vai conseguir manter ela por muito tempo, tá? E que essa questão política em relação à retomada ainda vai ser muito bateção de cabeça. A gente está aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, a gente está convivendo com isso, né? Um vai e vem que joga uma incerteza muito grande para todo mundo. Sim. Né? Então, eu vejo aqui, aí sim eu vejo uma coisa, cara, será que a gente vai aguentar esse ritmo aí de retomada? Será que o Banco Central vai conseguir segurar por mais tempo nessa política de juros baixos, esse tipo de coisa? Isso eu tenho uma preocupação maior. Fazendo um trabalhinho agora de futurologia, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, qual o cenário que tu vê para o Brasil em termos de PIB, em termos de inflação e até mesmo de Selic para o fechamento de 2020? Tu acha que Selic ainda tem espaço para cair um pouco mais? Tu acha que a inflação se mantém como está? O PIB, tu acha que vai chegar a quanto de queda? Se a gente tiver uma segunda onda, né, que tem chance de acontecer... Tendo em vista que a nossa primeira nem terminou, né? Pelo que os números mostram então, assim, a princípio. Tem chance de acontecer, ou seja, consequentemente a retomada vai ser muito mais lenta, né? Sim. A gente tem chance sim de ter uma queda do PIB aí em 2 dígitos. Hoje, trabalhando nos números de uma recuperação a partir de maio, mais ligada em junho, uma recuperação firme ao longo do ano, tá? O PIB vai cair 7,5%, entre 7% e 7,5%. Tá? Então, se a gente demorar mais, se junho não for aquilo que a gente achar que está sendo, e o resto do segundo semestre também não for um semestre de recuperação, não tenha dúvida que a gente tem chance de ter 2 dígitos de queda de PIB. Tá? Isso daí seria catastrófico? Não seria catastrófico, porque a gente vai ter uma retomada muito mais forte ali na frente. Tá? Mas para alguns setores, muita coisa ia deixar de existir. Tá? Setores que a retomada, por exemplo, setores de calçados... fortemente impactado nesse momento. Muito, sim, né? Porque fica assim, por que o cara compra um Vestuário sapato, também, né? muito. Porque o cara compra uma roupa, né? O cara precisa trabalhar, o cara precisa ir num evento, o cara precisa de um casamento, não tem. Então, esse é um negócio bem complexo de se fazer. Então, quanto à inflação, eu acho que tem chance grande de a gente ter uma inflação aí ao redor de 1,5% no Brasil, tá? Fechamento 2020? Fechado 2020, então assim... Tudo vai depender agora do que vai acontecer com alimentos. Né? A partir de junho, julho, principalmente agosto, setembro, a gente tem a sazonalidade dos preços dos alimentos, principalmente do hortifruti, tá? Que depende de quanto que se chove, principalmente no sudeste, que é onde se tem a oferta maior desse tipo de produto. Se as chuvas forem boas, não tenha dúvida que vai ter uma sazonalidade benéfica para preço. O preço de alimentos cai. Sim. Tá? E como a gente vem numa trajetória de outros preços já desmancharam, então, a gente tem chance grande de ter isso aí. Tá? Se eu vejo uma deflação no Brasil, uma chance pequena, mas essa é a minha pergunta agora. Ela ainda existe, tá? Se a gente der uma porrada de preço de alimento vindo para baixo e uma segunda onda segurando preço de serviço, esse tipo de coisa, a gente tem chance de ter deflação no Brasil esse ano. Tá? E nesse contexto eu vejo espaço ainda para a Selic, a gente tem espaço para a Selic cair. O próprio Banco Central falou que vai cair mais. Eu me lembro, né, o ajuste residual ele é baseado num conjunto de informação que eu tenho hoje. Sim. O Banco Central, na decisão que baixou o juro para 2,25 essa semana, ele deixou lá. Caso haja um próximo ajuste, ele será residual. Lembram que no ano passado, antes da pandemia, se falou exatamente isso. Não, agora o juro lá estava me lembro, 4,5. 4 e pouco. Se tiver algum ajuste, vai ser residual. Aí veio uma nova informação, que foi uma significativa informação, né, que o cara mudou a cabeça.
Então, se a gente tiver uma inflação que continua caindo, esse tipo de coisa, o que chama atenção é a expectativa de inflação já para 2021, né, que ela já está abaixo de 3. Tá? Então, assim, já vem caindo muito, né? Sim. Então, o que permite dizer que tem chance desse juro ficar parado baixo ao longo do ano que vem também. E isso não está em preço de mercado, tá? Isso tem que ficar muito atento. Os preços de mercado colocam que a partir do ano que vem, até mesmo a partir desse ano, já começa a subir juro, tá? E sobe porrada, sobe 0,35 por reunião do Copom. Tá? Como se o Copom estivesse tomando uma reunião, tomando uma decisão de 0,50, parou, 0,50, parou, 0,50, parou, até o final de 2023, sem parar. Então, assim, é o que está na curva de juros, tá? Então, o pessoal tem que estar muito atento para isso. Se a gente tiver um cenário em que o mundo inteiro veio para baixo, que a inflação aqui veio para baixo por um fenômeno real, tá? E que o fiscal não fez muita diferença, tá? Eu não vejo outro caminho para a curva achatar ao longo dos próximos anos. Tá? Então, tem que ficar atento para esse tipo de coisa. É um cenário bem possível, a gente tem um prêmio de risco muito excessivo ali, principalmente em 2021, 2022 e 2023. Perfeito. Gustavo, obrigado pela tua presença novamente aqui no canal dos investidores. Sempre é um prazer te receber aqui, ainda mais com uma conversa dessas tão esclarecida. Não, que isso. Sempre venho aqui, gosto muito de falar. E é bom falar um pouco, por mais que a incerteza seja muito grande, né? Importante. Obrigado. Valeu. Pessoal, boa noite.